Oi, gente, tudo bem? Então, vamos mudar a nossa estratégia. A partir de hoje, vamos trabalhar aqui com o resumo dos assuntos que estão nas nossas OEs, né, orientações de estudo. Vocês sabem que vocês têm tarefa a realizar para entregar para a escola, para formar, né, para fazer aí a nossa nota de primeiro bimestre. Então a gente vai trabalhar a partir de hoje alguns vídeos que vão tratar dos assuntos das nossas OEs. Né? Na verdade, é a revisão de alguns assuntos do segundo ano, né? Que foram ou deveriam ter sido trabalhados no ano passado. Então a gente vai só dar uma passada aqui nesses vídeos. Vocês têm o material impresso, né? E aí é só acompanhar os vídeos, onde eu vou resumir aqui os temas, né? As questões mais importantes. Depois fazer os exercícios aí propostos para entregar para a gente. Tá legal? Nossa aula de hoje é logaritmos. Tá bom? A cada segunda, a cada terça, um novo tema que a gente vai estar passando aí até o fim de abril. A gente vai ter dado uma repassada em tudo que poderia e deveria ter sido feito no segundo ano, tá bom? Então vamos lá, os logaritmos. Entende-se que você tenha, ainda no primeiro ano, estudado as equações exponenciais, mas, se não, a gente acaba entendendo aqui assim mesmo o que acontece. Se eu tenho dois números reais, A e B, né, sendo que o A é diferente de 1, eu vou chamar de logaritmo de B na base A o expoente que eu devo elevar à base, de modo que a potência obtida seja B. Veja bem, essas definições aqui formais, né, elas não são muito interessantes. Né? A gente lê, é por isso que eu vim fazer esse vídeo. Você fica ali lendo, né, aquele material escrito ali e tal, com definições formais como essa, e diz, cara, esse cara não está me dizendo nada, eu não estou entendendo nada, e, pô, aí não adianta. Só que tem o seguinte, logaritmo é uma coisa muito simples, pessoal. Logaritmo é um expoente. Então, por exemplo, olha, quando eu tenho aqui a minha potência, ó, 2 elevado a 3, todo mundo sabe quanto é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, não é isso? Todo mundo entende isso, beleza. Agora veja bem, 3 não é o expoente que eu tenho que atribuir a 2 para encontrar 8? Sim. Então, 3 é o logaritmo do 8 na base 2. O logaritmo é o expoente. Esse 3 aqui, quando a gente pensa na operação de potenciação, ele é chamado de expoente. Mas se eu olhar para isso aqui como um logaritmo, né, o 3 é o logaritmo. Tá? Então, o que eu vou poder dizer aqui? Ah, bom, se 3 é o expoente que eu atribuo a 2 para encontrar 8, então isso quer dizer que o logaritmo de 8 na base 2, aí o 2 recebe o mesmo nome, né? Base, é igual a 3. Isso é logaritmo, pessoal. Logaritmo é um expoente. Então, por exemplo, se eu tenho logaritmo de 100 na base 10. E aí eu já vou aproveitando para dizer que quando a base de um logaritmo é 10, a gente não precisa escrever, tá? Escrever log de 100 na base 10 assim, ou só escrever
log de 100 é a mesma coisa, tá? Não tem nada escrito aqui, ó. Você já entende que a base é o número 10. Tá legal? Então, quem seria, né, o logaritmo de 100 na base 10? É o expoente que eu tenho que atribuir a 10, a base 10, para encontrar 100. 10 elevado a quanto dá 100? 2. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2. Entendeu? Então, gente, calcular logaritmo ou entender o que é logaritmo é muito simples. Tá? Mesmo que esses números venham a ser um pouquinho mais esquisitos, a gente resolve uma equaçãozinha exponencial e chega lá, tá bom? Aí só dando nome aos bois aqui, né? Ó, isso aqui é a base, né? Esse aqui é o logaritmando, ou antilogaritmo, e esse aqui é o logaritmo, tá bom? Lembrando que o logaritmo nada mais é do que um expoente. É isso que você precisa ter em mente. Sempre que eu pensar num logaritmo, eu tenho que pensar num expoente, ok? Essa é a definição. Ah, a definição formal, frufru, bonitinha e tal, tá aqui, ó, para você ler, mas na prática o que acontece é isso, tá? Vamos em frente. Então temos aí, vamos resolver esses probleminhas aí. Eu quero encontrar x nessas três situações, tá bom? Estamos falando de logaritmos. O que eu estou afirmando aqui no item A? Que o logaritmo de 27 na base 3 é igual a x. Mas veja bem, isso vai acontecer já que x é o logaritmo, então x é o expoente que eu vou atribuir ao 3 para encontrar 27. Né? Ou seja, qual é o expoente que eu tenho que atribuir a 3 para encontrar 27? Isso é uma equaçãozinha exponencial, né? Não sei se você vai lembrar, eu posso resolver ela assim, olha. A base, né, para a resolução de uma equação exponencial é você ter uma igualdade de potências de mesma base. Então, eu tenho que imaginar que o 27 seja uma potência de 3, e né? É 3 elevado a 3. E aí, se eu tenho nessa igualdade bases iguais, eu tenho que ter expoentes iguais. Daí eu chego à conclusão que x é igual a 3, ou seja, o logaritmo de 27 na base 3 vale 3. Ainda usando a definição de logaritmo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que, por definição, se o logaritmo de x na base 2 é igual a 5, é porque 2 elevado a 5 dá quem? Dá x. Tá certo? E se 2 elevado a 5 dá x, é porque x é igual a 32, ok? Isso está resolvido lá na OE, tá, pessoal? São exemplos da OE. Eu estou aqui fazendo esse vídeo, trabalhando em cima do que o pessoal lá da Secretaria de Educação preparou para a gente. Tá legal? Então vamos lá. Agora eu quero aqui, ó, o logaritmo de 125 na base 1/5. Vou ter que montar a equação exponencial. O logaritmo de 125 na base 1/5 é igual a x se e somente se 1/5 elevado a x, olha, porque se x é o resultado do logaritmo, x é o expoente. 1/5 elevado a x for igual a 125. Então, essa é uma equação exponencial em que eu vou trabalhar com a base 5, afinal de contas, tanto 1/5 quanto 125 são potências do número 5, né? 1/5, por exemplo, é 5 elevado a menos 1. E esse cara está elevado a x. E o 125? O 125 é 5 elevado a 3. Tá certo? Muito bem. Potência de potência
a gente multiplica os expoentes, né? Então aqui, olha, eu vou ficar com 5 elevado a menos 1 vezes x. Ou seja, 5 elevado a menos x, igual a 5 elevado a 3. E aí, vale a propriedade dos números reais, que é a base para a resolução de equações exponenciais, que diz que se eu tenho uma igualdade de potências de mesma base, então os expoentes também terão de ser iguais. Então, menos x tem que ser igual a 3, ou seja, x tem que ser igual a menos 3. Tá aí. Então, encontramos x aqui nas três igualdades. Beleza? Usando o que para isso? A definição de logaritmo. O fato do logaritmo ser um expoente. Ok? Beleza. Temos aí algumas consequências da definição dos logaritmos. Logaritmo de 1 em qualquer base sempre vai ser igual a zero. É claro, basta você imaginar qual é o expoente que eu tenho que atribuir à base A para encontrar 1. Zero. Afinal de contas, qualquer que seja o número A, diferente de zero, claro, elevado a zero vai ser igual a 1. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a zero. Segunda observação aí, o logaritmo da base, qualquer que seja, é igual a 1. Ou seja, se eu tenho base e logaritmando iguais, o logaritmo tem que ser 1, afinal de contas, a qual expoente eu devo elevar o A para encontrar o próprio A? 1, não é verdade? Ok? Essa aqui já é uma coisa um pouquinho mais abstrata, mas dá para a gente entender também. Essa aqui, ó, essa propriedade. Quem é o logaritmo de A na base B? Não é o expoente que eu tenho que associar a A para encontrar B? Então, esse log de A na base B está exatamente no lugar dele. Então, é verdade que quando o expoente da base A é o logaritmo de B na base A, o resultado vai dar o próprio B. Ok? E temos também essa propriedade, aqui, essa consequência da definição, que vai resolver equações logarítmicas, né? Se eu tenho uma igualdade de logaritmos de mesma base, necessariamente os logaritmandos serão iguais. Ok? Isso são consequências da definição. Definidas essas consequências, a própria definição e resolvidos esses problemas, aí nós vamos para outra situação que também vai resolver uma série de problemas, que são as propriedades operatórias. Ficou meio pequeno aí no slide, eu vou aumentar isso aqui para a gente. Vou ser bem direto, galera. Afinal de contas, essas propriedades aqui que deram um boom aí para o cálculo logarítmico lá na época que a matemática moderna se desenvolveu depois da Revolução Industrial e tal, porque na época das grandes navegações também, isso aqui foi muito útil. Afinal de contas, o logaritmo, você consegue, ao aplicar logaritmos, transformar operações teoricamente mais complicadas em operações mais simples, Produto em soma, divisão em subtração e etc. Então, o que diz essa primeira propriedade aqui? Diz que o log do produto é a soma dos logs, tá bom? Independente da base. Então, o que está escrito aqui, pequenininho, você vai ver aí melhor no material impresso, é que se eu tenho o logaritmo de A vezes B, sei lá, numa base C, acabei fazendo diferente do que está lá, ó, isso é o log de um produto. E o log do produto você pode dividir, abrir, como a soma dos logs dos fatores desse produto. E aí você fica com a soma dos logs. O mesmo vai acontecer com a divisão. Se eu tenho o logaritmo
de B, ou... Não, vamos botar assim, B dividido por A na base C. Então, isso vai ser o logaritmo de B menos o logaritmo de A. Claro, a mesma base, na base C. Certo? Então, aqui o logaritmo da potência vem lá do logaritmo do produto. Afinal de contas, potência é produto, né? O logaritmo de A na base N vai ser N vezes o logaritmo de A. Uma base qualquer. Sei lá, pode ser C. Qualquer que seja a base. Certo? Claro que se eu tiver raiz, né? Bom, se eu tiver, por exemplo, o logaritmo da raiz enésima de A na base C, então isso vai ser 1 sobre N vezes o logaritmo de A na base C. Afinal de contas, isso aqui é um expoente 1 sobre N, né? Ok? E, por fim, temos aí a situação, né, possível de repente, num problema, a gente precisar mudar a base do logaritmo. Você tem um logaritmo de base A e precisa trabalhar com esse logaritmo numa outra base, numa base C. Bom, aí é só você estabelecer a razão entre o logaritmo de B na nova base e o logaritmo de A também na nova base. Tá? Isso aí é o que a gente chama de mudança de base. Sempre que eu precisar mudar a base, mudança de base. Estava até escrito lá em cima, né? Ok? Essas propriedades operatórias de logaritmo vão ajudar vocês a resolver alguns problemas aí, tá, pessoal? Vamos lá. Ainda assim, vamos ver alguns exemplos. Tá na apostila, né? Calcule o logaritmo de 10 na base x, sabendo que o log de 2 na base x vale A e que o log de 5 na base x vale B. Como é que a gente pode resolver isso aí? Vou usar a propriedade operatória. Olha só. Vocês concordam comigo que o log do número 10 na base x pode ser escrito assim, olha. Log de 2 vezes 5 na base x? Claro, 2 vezes 5 é 10, né? Ah, mas por que você fez isso, Max? Ué, porque o que eu conheço é o log de 2 e o log de 5. Né? Só que aí, usando a propriedade operatória, aqui, ó, o log do produto não é a soma dos logs, então o log de 2 vezes 5 na base x vai ser o log de 2 na base x mais o log de 5 também na base x. Acontece que a gente sabe que o log de 2 na base x está aqui, ó, vale A. E o log de 5 na base x vale B. Então, o log de 10 na base x vale A mais B. Legal? E aí? Letra B, mais simples ainda, né? Olha, se eu já sei que o log de 7 na base x é 20 e o log de 5 na base x vale 5, 5 na base x vale 5, se eu quiser calcular o log de 7 quintos, na base x, bom, aí é só
a gente usar a propriedade operatória, né? O log da divisão é a diferença dos logs, então a gente vai ter o log de 7 na base 5, perdão, x, vou apagar aqui, na base x, menos o log de 5, também na base x. Só que o log de 7 na base x, a gente acabou de ver ali em cima que é 20. E o log de 5 na base x é 5. Então o log de 7/5 vai resultar em 15. Aí. Ok? Só aplicando aí as propriedades operatórias. Vamos lá, letra C. Como é que eu posso passar o log de 5 na base 3 para a base 2? Bom, se eu tenho o log de 5 e ele está na base 3 e eu preciso trabalhar com a base 2, então eu vou estabelecer a razão entre o logaritmo do 5 na base 2 e o logaritmo do 3 na base 2. Certo? Como nós não temos valores estabelecidos aí, né, para esses caras, são valores irracionais, a gente deixa a resposta assim mesmo. Tudo bem? Beleza, pessoal. Vamos em frente. Vamos comentando aí a nossa UE. Duas equações envolvendo logaritmos para resolver. Essa é uma das condições da definição aqui, né, que eu vou usar, ó. Se esses dois logaritmos são de mesma base e são iguais, então os logaritmandos têm que ser iguais. Isso aqui é uma consequência da definição. Eu vou poder afirmar que 2 menos x, que é logaritmando, né, do primeiro logaritmo, terá de ser necessariamente igual a menos 2x mais 7, que é logaritmando do outro. Já que eles são iguais, né? Então, vai ser fácil de achar o x aí, né, pessoal? O que a gente vai ter aqui? Menos x, mudou de lado, menos 2x mais 2x, igual a 7, o 2 vem para cá, menos 2, menos x mais 2x, x, 7 menos 2, 5, e pronto. Foi fácil. Melzinho na chupeta. Já aqui na segunda eu vou usar a definição, galera. Se o logaritmo disso tudo aqui na base 2 é igual a 2, é porque tudo isso é, na verdade, 2 elevado a 2. É porque 2 é o expoente que eu tenho que dar a 2 para encontrar tudo isso. Certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que x ao quadrado menos 5x mais 10 é igual a 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 4, né? Então, na verdade, a gente tem aí x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, né? Passando o 4 para cá, para o outro lado diminuindo. Então, dois números cujo produto é 6, a soma é 5. Encontramos aí x igual a 2, né? Ou x igual a 3. Esses aí são os dois valores aí que a gente encontra para x. Então, duas equaçõezinhas aí logarítmicas, bem resolvido, bem tranquilo, tá? Vamos lá. Vamos olhar para logaritmo agora como função. É possível ter uma função com logaritmo?
Claro que tem, a gente só precisa respeitar as condições de existência do logaritmo, certo? Então, veja bem, se eu tenho aqui uma função em que eu vou entrar com x na minha função e vou sair com o logaritmo de x na base a, eu preciso ter, né, eu preciso que esse logaritmo aqui exista, tá? E para esse logaritmo existir, o x tem que ser maior do que zero, o a, que é a base, também tem que ser maior do que zero, ou seja, tanto a quanto x tem que ser números estritamente positivos, tá? Não pode ser zero, não. Não existe logaritmo de zero, tá? E o a, que é a base, além de ser positivo, ainda tem que particularmente ser diferente de 1. Tá? Porque senão eu teria aí uma base 1, né? Qualquer expoente que eu atribuiria a essa base, eu só encontraria 1, né? Então eu tenho essas três condições aqui que, satisfeitas, garantem a existência da minha função logarítmica. Tá bom? Tem aqui três exemplos. Log de x na base 2, ó, com base maior do que 1, com base entre 0 e 1, e esse cara aqui que a gente conhece como logaritmo natural, tá? Que eu agora aqui não vou entrar no mérito da questão. Logaritmo natural. É uma base irracional, mas com certeza maior do que 0 e diferente de 1, né? Tá bom? Vamos lá. Domínio de uma função representa os valores de x onde essa função é definida. É aquilo que a gente acabou de falar. No caso de uma função logarítmica, devemos levar em consideração as condições de existência do logaritmo. Então, exatamente o que eu acabei de falar. Então, qual vai ser o domínio dessa função aqui? São os valores de x que fazem com que esse logaritmo exista. E para esse logaritmo existir, beleza, aqui a questão da base, ok. Certo? Agora, o x mais 7, o que eu tenho que garantir? Eu tenho que garantir que ele é positivo, estritamente positivo, maior do que zero. Para isso acontecer, o x terá de ser maior que menos 7. Então, como é que a gente vai, né, escrever o domínio dessa função f aí, sendo ela uma função, essa função logarítmica? Vai ser, pode escrever assim, ó, x é real, x é qualquer número real, tal que x seja maior do que menos 7. Porque se x for 7 ou menor que menos 7, essa função aí não vai existir. Tá legal? Muito bem. A partir do momento que existe a função, aí a gente pode construir o gráfico da função. E aí a gente tem algumas observações com relação ao gráfico da função log de x na base a. Seu gráfico está todo à direita do eixo y, ou seja, os valores de x serão sempre maiores do que zero. Quer dizer, se o meu domínio, né, ele no caso aí o meu logaritmando tem que ser maior do que zero, se eu só vou ter valores de x maiores do que zero, o gráfico vai estar todo à direita do eixo y, né? Vai interceptar o eixo x no ponto de abscissa 1, afinal de contas, o logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Se o a base, for maior do que 1, a função cresce. Né? E se a base for um número entre 0 e 1, a função decresce. Tá bom? E o gráfico ele é simétrico ao gráfico da função exponencial, afinal de contas, eles são funções
inversas. Vamos ver como é que isso fica plotado, né, na figura mesmo. Tá aí. Esse gráfico, por exemplo. Repare que a base da função é o número entre 0 e 1. Por isso que o gráfico é decrescente, tá vendo? Quando a função, a base aqui da função logaritmo for maior do que 1, aí o gráfico vai, né, crescer. Vai fazer isso. Certo? E aí, claro, se você for atribuindo valores a x e jogando aqui na função, você vai encontrando os valores de y, marcando os pontos, né? Isso aqui já é uma coisa mais básica, né? Que a gente aprendeu a fazer lá no primeiro ano. Então, só o exemplo aqui, quando a base está entre 0 e 1. Aqui, quando a base é maior do que 1, ó, repara que aí agora a função ela é crescente, né? Ó, atribuí os mesmos valores para o x, encontrei valores diferentes para o y, né? Para o f de x aí, de maneira que a função é crescente. E por fim, a observação é que se você tem a função logarítmica, né? Log de x na base a, ela é inversa, né, da a elevado a x. Logo, seus gráficos, né, são simétricos em relação à função identidade, né, o gráfico da equação em que y é igual a x. Tudo bem, pessoal? Então, demos essa passada aí nos logaritmos. Espero que vocês lembrem ainda alguma coisa do logaritmo do ano passado. Tá? Mas, de qualquer forma, aí essa nossa conversa já deve ter dado uma clareada que vai te ajudar a resolver os exercícios da OE. Tá legal? Grande abraço e até a aula de amanhã.